Fala galerinha, vamos a mais uma aula de geometria. Vamos falar hoje sobre alguns casos de semelhança. Bom, primeiro caso de semelhança, gente, é o seguinte, é o ângulo-ângulo, ou seja, quando o triângulo ele tiver dois ângulos congruentes, quando tiver dois ângulos com a mesma medida. Então, vamos ver o que é que acontece. Então, nesse caso, dois triângulos são semelhantes quando dois ângulos que se correspondem, são respectivamente congruentes. Ou seja, quando esses dois ângulos que se correspondem possuírem a mesma medida. Ok? Então, se isso acontecer, esses dois triângulos são semelhantes. Vamos ver um exemplo. Olha só, esse triângulo aqui e esse, eles são semelhantes. Por quê? Porque este ângulo B e este ângulo Q, eles são congruentes, eles se correspondem, olha, certo? Se correspondem e são congruentes, certo? E este ângulo A aqui e este ângulo P também são congruentes, ou seja, este triângulo aqui, este primeiro, tem dois ângulos congruentes aos ângulos do segundo triângulo, certo? Em outras palavras, este ângulo B e este ângulo Q são iguais. Este ângulo A e este ângulo P são iguais, ok? Então, nesse caso, como este ângulo A e P e B e Q são congruentes, significa dizer o quê? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo PQR. É semelhante ao triângulo PQR, ok? Então, o primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, que a gente vai abreviar somente AA. Caso AA, ok? Muito bem. Vamos para o segundo caso de semelhança. O segundo caso de semelhança, gente, é o caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E aí o que é que acontece? É o seguinte, a gente vai abreviadamente falar assim, é LAL, ok? Então o que é que vai acontecer aí? Dois triângulos são semelhantes quando os dois lados que se correspondem são proporcionais. E quando os ângulos determinados por estes lados são congruentes. Vamos ver na figura. Olha só. O que é que acontece, gente? Olha, o caso lado, ângulo, lado. Este lado aqui e este lado aqui, certo? Que se correspondem, eles são proporcionais. Este aqui e este aqui também, ok? Então, veja só, os dois lados desse triângulo aqui, olha, é proporcional aos dois lados desse triângulo aqui, certo? As suas medidas. E mais, aí o que acontece? Perceba que, neste caso aqui, o ângulo formado pelos dois lados que são proporcionais, certo? Pelos dois lados que são proporcionais, eles são iguais, eles possuem a mesma medida, ok? Muito bem, então, olha, lado, ângulo, lado. Lembre-se que o ângulo está formado justamente pelos lados que são proporcionais, certo? Vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, nesse caso, o ângulo B é igual ao ângulo Q, certo, gente? Possui a mesma medida, é congruente. E essa razão aqui, olha, se eu pegar AB, esse lado aqui, e dividir por esse, olha, por PQ, eu vou obter o mesmo resultado se eu pegar BC e dividir por QR, certo? Então, esse sobre esse aqui é igual a esta medida desse lado por esta medida desse lado aqui. Ok, pessoal? Muito bem. Então, ocorrendo isso, esses triângulos são semelhantes, certo? Esse triângulo ABC é semelhante ao triângulo PQR, certo? Vamos para o próximo caso de semelhança. Então, veja só. O primeiro caso foi o triângulo ter dois ângulos, certo? Congruentes ao outro triângulo. Esse caso agora é o caso do lado, ângulo, lado. Dois lados proporcionais ao lado do triângulo, ok? E o ângulo formado por esses lados possui a mesma medida. E o outro caso, gente, e tão simples quanto esses dois, é o caso do lado, 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 ok? Lado, lado, lado. Só para não escrever lado, 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 a gente coloca só L, L, L. Ok? O que é que acontece? Gente, a gente já viu isso anteriormente.
a razão entre seus lados são proporcionais, certo? Então, o que é que acontece? Dois triângulos são semelhantes quando os três lados que se correspondem são proporcionais. Olha só, gente. O que é que acontece aqui? Olha, esse lado aqui, certo? Está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. Ok? O que a gente já viu anteriormente, ou seja, essa razão aqui, olha, AB sobre quem? Sobre quem? QP. É igual a quem? ABC sobre quem? QR. Que é igual a quem? A AC sobre quem? Sobre PR. Ok? Beleza. Então, esse caso aqui, perceba, não temos aqui, certo? Não foi destacado ângulos. Não destaquei nenhum lado. Ok? Então, nesse caso aqui, se esses três lados, que esse lado aqui correspondente aqui a qual? A esse aqui, olha. Certo? Se eles forem proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Ok? Então, vamos ver exemplos dos três casos. Vamos lá. Olha só. Exemplo. Verifique através de cada caso se pode garantir que os triângulos dados são semelhantes. Então, a gente vai verificar se eles são semelhantes e vamos identificar o caso de semelhança. Por exemplo, vamos aqui. Esse triângulo aqui, esse triângulo e esse. Beleza, eles são semelhantes. Ok? São semelhantes. Vamos lá. O que é que acontece, gente? Olha, agora qual é o caso? Aí você olha. Esse ângulo aqui só tem um ângulo, é igual a esse. Então, os lados são esse. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, isso aqui é o caso lado, ângulo, lado. Perceba, um ângulo que é igual formado, esse ângulo aqui é igual a esse, formado por esses dois lados aqui, olha, certo? E esses dois lados aqui, consequentemente, são proporcionais, ok? Então, tá aí. O caso, esse caso aqui é o caso do lado, ângulo, lado, que eu vou só colocar só LAL, certo, gente? Então, você tem apenas um ângulo. Então, como identificar um caso do outro? Olha só, você vai ter apenas um ângulo destacado lá. Aí você olha aqui, esses dois são iguais. Beleza. Então, tranquilo. Então, o que acontece? Os lados que formam o ângulo, eles são proporcionais. Então, se são proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Ok? Vamos ir para o próximo. Olha só. E esse triângulo aqui? Aí você vê logo, dois ângulos, olha. Dois ângulos, 70, 70. 80, 80. Então, cai no qual caso? Dois ângulos congruentes, cai no caso dos ângulos, né, gente? Então, o que acontece? Esse triângulo aqui, ele é semelhante, e o caso aí é o qual? Ângulo, ângulo, certo? Dois ângulos, olha, com a mesma medida, olha, certo? É claro que, consequentemente, esse ângulo aqui será igual a esse, porque lembrando lá que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo, gente? Beleza. Então, esse aqui é o caso AA, certo? Então, você olha, o triângulo tem dois ângulos aqui, olha. Beleza, tem dois ângulos destacados. Aí você vai lá no triângulo, também tem dois ângulos destacados. Possuem a mesma medida, 80, 80, 70, 70. Beleza, então é o caso ângulo, ângulo, certo? Vamos para o próximo caso. Olha só, o item C aí, nós temos esse triângulo aqui. Aí você já olha logo, esse triângulo aqui, ele não tem nenhum ângulo destacado. Então, se não tem nenhum ângulo destacado, a gente já viu que o caso lá que não tinha nenhum ângulo destacado foi justamente quem? O caso lado, 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 certo? Então, o que acontece? Olha só, vai ser o caso LLL, certo, gente? Tá aí. Esses lados são proporcionais, ok? Tá aí, pessoal. Então, vou passar atividades relacionadas a esta parte aí. E qualquer dúvida, vocês, por favor, é só perguntar, certo? Vamos para o próximo caso, que agora... E quando for quadriláteros? Gente, a gente vai falar agora sobre a semelhança de quadriláteros, polígonos com mais de 3 lados. Até agora a gente falou sobre questão de triângulos. Então, por exemplo, um pentágono convexo, ou seja, um polígono de 5 lados, com o mesmo número de lados são semelhantes quando os ângulos que se correspondem são congruentes e os lados que se correspondem são proporcionais. Então, os ângulos que se correspondem possuem a mesma medida e seus lados são que são proporcionais, ok? Então, vamos ver aqui. Olha só, gente. Beleza. Então, o que acontece? Você tem aqui este pentágono aqui, olha, maior,
certo? Com as suas linhas em verde. E você tem aqui esse pentágono menor dentro do pentágono maior. É claro que eu poderia ter feito aqui fora, não tem problema nenhum. Aí você olha, o que acontece? Existe uma correspondência, olha. Esse lado aqui corresponde a quem? A esse, olha. Esse corresponde a quem? A esse. Esse corresponde a quem? A esse. E assim sucessivamente. E os ângulos, olha. Vamos olhar o formato da figura aí. O H corresponde a quem? A C. O G corresponde ao B, ou o B corresponde a G. O A corresponde a quem? Ao F, né, gente? Então vamos aí, olha. O que acontece? O que eu falei aqui para vocês, olha. O A é correspondente de quem? O A é correspondente do F, olha. Ou seja, ele possui a mesma medida. Se aqui for, por exemplo, certo? Não estou dizendo o que é. Se aqui for 50, aqui obrigatoriamente é 50, certo? O B e o G são correspondentes, olha. O ângulo B e o ângulo G são correspondentes, possuem a mesma medida, são congruentes. O C e o H, o D e o I, o E e o J, e o A e o F. E os lados, o que é que vai acontecer, gente? Olha, se eu pegar esse lado aqui, olha, AB, olha, AB, eu tenho que dividir por quem? Por FG, certo? Aqui, olha, 4 sobre 2. É igual a quem? É igual a BC, vou dividir por quem? Por GH. Perceba, 10 dividido por 5 também vai dar 2. Se eu pegar agora aqui esse lado aqui, CD, tenho que dividir por quem? Por HI. Ok, gente? Então tá aí, pessoal. Certo? É bem tranquilo. A semelhança dos polígonos também resolve-se de forma semelhante com a dos triângulos. Ok? Muito bem. Então lembrando o seguinte, olha. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida, são congruentes. E os lados correspondentes são proporcionais, certo? Muito bem. E se eu quisesse calcular a razão de proporção? Era só pegar esse lado aqui e dividir por esse. Ou esse e dividir por esse. Ou esse e dividir por esse. Perceba que se eu dividir, olha, 12 por 6, 2. 8 por 4, 2. 12 por 6, 16 por 8, 2. 4 por 2, 2. 10 por 5, 2. Então perceba que, na verdade, essa figura aqui é o dobro, os seus lados, é o dobro do comprimento, certo? Dessa figura menor. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos para um exemplo disso aí. Então, exemplo. Os polígonos seguintes são semelhantes. Então, já está afirmando. Certo? São semelhantes. Calcule os comprimentos indicados. A unidade usada é o centímetro, ou seja, os seus lados estão em centímetros. Então, vamos lá. Olha só, gente. Aí vamos perceber aqui. Ó. Perceba somente o seguinte, que esta figura aqui, certo? Essa figura aqui, ela é semelhante a essa. O que está mudando é o seguinte, é que ela está, na verdade, refletida, certo? Isso aqui, na verdade, é um reflexo. Então, o que acontece? Perceba, gira isso aqui. Aí você percebe que esse lado aqui é correspondente a esse aqui a esse, a este aqui, ó, certo? Esse aqui de cima a esse de cima mesmo, e esse aqui, olha, a esse aqui, ok? Então ele quer que a gente calcule quem é x, certo? Calcular os comprimentos indicados, ou seja, o y, o w, o z, o x, ok? Então a gente vai fazer aquela boa e velha proporção, gente. Olha, presta atenção aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, olha, que w, esse lado aqui, está para quem? Está para quem no outro? É para 49? É? Não, né, gente? W está para quem? Olha, para 21, né? Beleza. Agora eu vou pegar dois lados que tenham a mesma, que já possuam seus valores numéricos. Eu vou pegar aqui, olha. E 10 está para quem? Esse pedacinho aqui, né? Olha, aqui o ângulo 90, aqui o ângulo, esse ângulo e esse são iguais aí. Então 10 está para quem? Para 14 aí. Resolver, gente, essas continhas. 14 vezes W e 10 vezes 21, olha. 14W igual a 210. 210 está multiplicando, passa dividindo, gente, olha. Aliás, 14 está multiplicando, passa dividindo. 210 dividido por 14. E se você dividir aí, você vai contar que W é 15. Beleza, então já sabe quanto é W. W é 15. Ok? Tranquilo. E agora, o que, é que a gente vai fazer? O mesmo a gente vai fazer, gente, para encontrar o Y, certo? O Z e o X, ok? Vou fazer mais um e vou deixar o outro aí como exercício, certo? Então, vamos aí. Eu posso pegar aqui a mesma proporção aqui, olha. Certo? 10 sobre 14, olha. Posso deixar isso aqui fixo. E agora eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o Y. O Y, gente, eu tenho que pegar com quem? Olha. Ou I, certo?
O y posso pegar com quem? O y tenho que pegar com o 35, né? Beleza. Então vamos lá, olha. Y está para 35, assim como 10 está para 14. Tá aí, olha. Ok? Então, beleza. Resolvendo essa continha, olha. Y vezes 14 vai dar quem? 14y. 10 vezes 35 vai dar quem? 350. 14 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar o quê? Que y é 350 dividido por 14. Y é igual a 25. Certo, gente? Bom, o que é que eu vou querer agora? Eu vou querer que vocês encontrem quem é z, certo? E x, ok? Então eu vou deixar isso aí para que vocês terminem essa questãozinha. Vou passar alguns exercícios para vocês relacionados a essa parte do conteúdo. Ok, gente? Obrigado a todos e até a próxima. Lembrando sempre o seguinte, qualquer dúvida vocês podem perguntar, certo? E vamos fazer uma listinha de frequência, certo, gente? Até a próxima e fui!